Fala galera, bom dia, começando aqui mais uma aula, né? Nossa aula hoje, nosso assunto hoje, olha aqui ó, capítulo 36, potencial elétrico, beleza? Aí na página 638 do seu livro, tranquilo? E aí, tá tudo bem? Deixa eu colocar aqui, nós transformamos nossa sala aqui, nossa parede em uma sala de aula, né? Tá bem bacana. E eu espero que você esteja acompanhando aí muito bem. A gente não está de férias, nós estamos aí estudando, acompanhando aí todas as orientações da escola, usando aí o site, usando aí as tarefas online, né? Parabéns para aqueles que fizeram, ok? E aí a gente vai falar hoje do nosso capítulo, a nossa aula normal. A diferença é que você aí na sua casa e eu aqui falando diretamente com você, beleza? Diretamente aqui da minha, nós estamos usando aqui a nossa parede, né? Viramos aqui uma sala de aula improvisada, né? O Corona tem ajudado aí a criatividade, né, de muita gente, né, a aflorar, né? Só lembrando aí, para vocês terem uma ideia, foi numa época dessa de reclusão, né, de quarentena, que Isaac Newton, quando foi né, a quarentena lá da sua faculdade, né, ele conseguiu a teoria da relatividade, a teoria da gravidade, né? Relatividade é Einstein lá na frente, beleza? E de repente está surgindo aí alguns Newtons também. Então o nosso assunto é potencial elétrico aí do seu livro, capítulo 36, você pode acompanhar direitinho, né? Você de outra escola pode acompanhar também aí no seu capítulo, potencial elétrico. Qual que é a definição de potencial elétrico? Nós já vimos a lei de Coulomb, nós já vimos força elétrica e nós já vimos campo elétrico, beleza? O campo elétrico é uma região do espaço em torno de uma carga elétrica. Cada ponto dessa região tem um potencial elétrico. E como que nós definimos isso? É uma definição. Se eu colocar uma carga elétrica nesse ponto, essa carga elétrica adquire uma energia potencial. Uma energia potencial elétrica. Analogamente, a ideia que a gente tem lá, né, da energia potencial gravitacional. Uma massa colocada em um campo gravitacional, ela fica sujeita a uma energia potencial gravitacional, que vocês viram aí no ano passado, MGH, beleza? Então, qual que é a definição de potencial? Potencial elétrico, a definição é energia potencial dividido pela carga, tá ok? Ou seja, uma carga elétrica, quando colocada em um campo elétrico, ela adquire energia potencial elétrica, ok? Então, definição, energia potencial sobre a carga. Tranquilo, galera? Você vai acompanhando aí. Então, preste atenção. Unidade de energia, Joule. Unidade de carga elétrica, Coulomb. Então, nós temos Joule por Coulomb, que nós chamamos de volt, beleza? Então, essa é a nossa definição. Mas eu posso também calcular o potencial elétrico de outra maneira. Qual outra maneira que a gente pode utilizar? Bom, lembrando que potencial elétrico é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial como o campo elétrico. Aqui eu representei aqui na nossa parede, né, no nosso quadro improvisado, representei aqui uma carga elétrica e o campo elétrico, uma carga positiva, e o campo elétrico aqui de afastamento. Como que a gente calcula esse campo elétrico? Aí você lembra lá, né, pela lei de Coulomb, nós chegamos a essa equação. KQ quadrado. Lembrando que a carga aqui está em módulo. Por quê? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial você representa a carga em módulo. Porém, o potencial elétrico é bem mais simples. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, em toda região de um campo elétrico, qualquer ponto que você pegar, eu peguei esse pontinho P aqui, esse pontinho P tem um campo elétrico atuando nele e aqui também nós temos um potencial elétrico, beleza? Como que eu calculo esse potencial? KQ, sem ser em módulo, dividido pela distância. Cuidado, ó, no campo elétrico você tem D quadrado, no potencial elétrico você tem apenas D. Então dá para a gente obter até uma relação aqui entre as duas equações, tranquilo? Então é dessa maneira que vou calcular o campo elétrico gerado por uma carga em um ponto, KQ em módulo D quadrado, o potencial elétrico gerado por essa carga nesse ponto, KQ sobre D, beleza, galera? Tá aí. Você já pode pegar no seu capítulo, no seu livro, já fazer aí os exercícios. Uma orientação. Quando eu trabalho com várias cargas elétricas, eu não preciso da orientação vetorial. Se eu tenho a carga Q1, se eu tenho aqui uma carga Q2, uma carga Q3, basta você calcular separadamente cada um dos pontos, né, o potencial elétrico em cada um desses pontos, e você somar o potencial da carga 1, potencial da carga 2, o potencial da carga 3 e assim vai. Lembrando que o potencial elétrico é grandeza escalar. Então, se a carga é positiva, esse potencial vai ser positivo. Se a carga é negativa,
esse potencial será negativo, beleza? Você não pode deixar de colocar aqui o sinal. O campo elétrico não, como é em módulo, esse resultado aqui vai ser sempre positivo. Vai aparecer exercício que vai te pedir tanto um quanto o outro, ou vai estar relacionando os dois. Aí você tem a relação aqui entre as cargas, né, e é partindo lá da lei de Coulomb, e pode ser que peça até outras grandezas também, como força, se você tiver duas cargas, você já viu na lei de Coulomb lá atrás, beleza? Tá aí a dica para você, cai para dentro, faça os exercícios e vamos para frente. Agora nós vamos fazer um exercício, né? Vamos resolver um exercício exemplo, você pode acompanhar aí também no seu livro, tá? No seu material, você vai ter alguns exemplos também para que você possa fazer as atividades, beleza? Mas eu vou fazer um aqui com você. Eu peguei aqui duas cargas elétricas, uma carga positiva, uma carga negativa, beleza? A carga positiva tem 5 microcoulombs, a carga negativa tem menos 4 microcoulombs, tá? Separados aqui 3 metros a carga Q1 e 9 metros a carga Q2. Nós queremos saber o potencial elétrico gerado por essas duas cargas nesse ponto. Lembrando, mais uma vez, que eu estou falando de uma grandeza escalar, eu não vou colocar vetor aqui. Eu não estou pedindo para você calcular o campo elétrico, e sim o potencial elétrico. São palavrinhas muito parecidas, beleza? Um é campo, outro é potencial. Aqui nós queremos o potencial representado pela letra V, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular separadamente o potencial gerado pela carga Q1 no ponto P. Como é que eu faço isso? K sobre D. Pego aqui a carga Q1, a distância D1, vou colocar os valores, o K é a constante eletrostática, que eu estou usando o meio como sendo o vácuo, né? 9 vezes 10 a 9. E aí eu vou colocar o valor da carga, 5 vezes 10 a menos 6. O micro vale 10 elevado a menos 6, dividido pela distância. Faço essa continha aqui, né? Você vai ter 9 sobre 3, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 10 a terceira volts. Você pode falar também que isso aqui é 15 kV, ou colocar na notação científica, beleza? A mesma coisa eu vou fazer com a carga 2, só que agora lembrando que a carga 2 é uma carga negativa, então eu não coloco isso aqui em módulo. Vou colocar 9 vezes 10 a 9, o valor do K, o valor da carga, menos 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, coloquei aqui 9 para ficar fácil a conta, beleza, galera? Então, fazendo essa operação, 9 com 9 vai cortar, vai sobrar aqui 4 vezes 10 a terceira, negativo, ou seja, menos 4 kV, ou você pode deixar dessa maneira mesmo, né? Necessário já está ali na anotação científica, tranquilo? Agora, como que eu calculo o potencial elétrico nesse ponto gerado pelas duas cargas? Ora, é bem simples. Eu já achei o potencial da carga 1, que é de 15.000 volts. Já achei o potencial da carga 2, que é de menos 4.000 volts. Então, o que eu vou fazer? Vou somar potencial no ponto P, potencial da carga 1, mais o potencial da carga 2. Olha o quanto que é simples. Potencial da carga 1, 15.000. Potencial da carga 2, menos 4.000. 15.000 menos 4.000, 11.000 volts ou 11 kV, beleza? Se você quiser deixar aí na anotação científica, vai ficar 1.1 vezes 10 a quarta volts, tranquilo? Cai para dentro e faça o restante dos exercícios da lista, beleza? E na plataforma também tem bastante exercício para você poder buscar e resolver. Beijo grande. Continuando aqui do estúdio, aqui na parede da minha casa, né? Vocês estão vendo que o estúdio aqui é improvisado, né? Tomando aqui o nosso café, já tomamos o nosso café, então agora vamos dar sequência aqui na nossa aula, beleza? Só mais um tópico para a gente finalizar aí o capítulo e você dar sequência e fazer as atividades dessa semana, tranquilo? Nós vamos falar aqui de superfície equipotencial. Equi igual potencial, mesmo potencial. Então o que seria isso? Uma região do espaço onde os potenciais elétricos são iguais. E se eu pensar aqui em uma carga, que região seria essa? Seriam os pontos equidistantes dessa carga, né? Lembrando aí que você tem que potencial elétrico é Kq sobre D. Então os pontos que são equidistantes, ou seja, estão à mesma distância da carga, vão ter o mesmo potencial. Então todos os infinitos pontos aqui representados nessa linha pontilhada, né, que na realidade é uma esfera concêntrica, esse aqui está no espaço, eu não consigo representar isso aqui em 3D, mas a gente representa assim dessa maneira, uma linha, né, perpendicular ao campo elétrico. Então as superfícies equipotenciais, galera, são sempre perpendiculares ao campo elétrico, beleza? Então nesse ponto aqui, por exemplo,
todos os pontos dessa linha possuem o mesmo potencial. Eu coloquei como exemplo que o potencial aqui é 200 volts, tá? Porque nós vamos falar também de DDP, diferença de potencial, tá ok? Bom, aqui no ponto A eu tenho todos os pontos com 200 volts. Então, se eu pegar aqui ponto A, ponto C, ponto D aqui, todos os pontos dessa linha terão 200 volts, porque essa é a minha superfície equipotencial. No meu outro exemplo aqui, eu coloquei aqui uma outra linha mais afastada, né? Lembrando que se aumenta a distância, o potencial elétrico vai diminuir. Então, o que vai acontecer? O potencial no ponto B vai ser menor. Eu coloquei aqui como exemplo 90 volts, tá? Então, no ponto B, ou em todos os pontos dessa linha, ou dessa esfera concêntrica aqui, eu tenho 90 volts. Agora, dê uma olhadinha. Ponto A, eu tenho 200 volts. Ponto B, eu tenho 90 volts. Então, se eu fizer a DDP, a diferença entre os potenciais A e B, VA menos VB, tá ok? Essa DDP, nós estamos fazendo aqui VA menos VB. A diferença de potencial entre A e B. Então, fazendo a diferença, eu vou ter 200 volts menos 90 volts, que vai dar quanto? 110 volts, tranquilo? Você é comum, né, essa palavrinha volt, você usa aí o tempo todo, acompanha aí no carregador do seu celular, na fonte do seu computador, né? Você está sempre de olho aí na famosa voltagem, né? No dia a dia, as pessoas chamam isso aqui de voltagem. Você pode chamá-la também de tensão elétrica. Na sua tomada é algo parecido. Você tem lá, né, normalmente, a maioria das casas, você tem 220 volts e o outro você tem 0 volt. E essa DDP vai dar aí 220 que a gente utiliza. Aquele outro buraquinho lá da tomada é o fio terra, que é um dispositivo aí de proteção, tranquilo? Só para a gente finalizar aqui, eu tenho aqui um campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme é gerado por placas paralelas, tá ok? E as linhas do campo elétrico são linhas paralelas igualmente espaçadas. Então, em cada placa dessa, eu já tenho aqui uma superfície equipotencial. E entre elas aqui eu vou ter infinitas superfícies equipotenciais, que nesse caso são planos paralelos, né? Semelhante aqui à minha plaquinha, são planos paralelos, eu represento aqui de frente para você, mas se você olhar, você vai ver aí um plano, né? Então aqui o plano, aqui em A eu tenho o plano aqui, o potencial VA, em B eu tenho esse plano aqui, o potencial VB, e a diferença de potencial entre A e B, VA menos VB, pode ser calculada assim também. O produto do campo elétrico vezes a distância, E vezes D, vai me dar também a DDP. Beleza, galera? Tá aí, um grande abraço, corre aí para fazer os exercícios, tá bom? Próximo tópico a gente vai falar daqui um pouquinho. Bem, pessoal, nós vamos falar agora do trabalho da força elétrica, beleza? O que é isso? Bom, eu peguei aqui um campo elétrico, né? Um campo elétrico VA, VB, né? Positivo, negativo, um campo elétrico uniforme, né? Como a gente falou no tópico anterior. Então, nós vamos abandonar aqui uma carguinha, uma carga aqui positiva, poderia ser negativa também. Observe que essa carga, ao ser abandonada aqui, ela vai adquirir o quê? Vai adquirir energia potencial elétrica, tranquilo? Vai ter uma força elétrica empurrando essa carga aqui dessa minha placa positiva para essa minha placa negativa. Então, o que vai acontecer? Essa força elétrica vai realizar trabalho. Portanto, você vai ter o deslocamento dessa carga aqui no interior desse campo elétrico, tranquilo? Então, veja bem o que nós temos aqui. Força elétrica realizando o trabalho, nós sabemos lá pela lei de Coulomb que força elétrica é a carga vezes o campo elétrico, tranquilo? E nós já vimos também lá na mecânica que trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, eu posso calcular o trabalho realizado por essa força elétrica aqui dentro. Basta eu substituir. No lugar da força, eu vou colocar o quê? A carga vezes o campo elétrico. Então, o trabalho vai ficar sendo carga vezes o campo elétrico vezes o deslocamento, tá ok? Aqui o deslocamento não importa aqui qual que é a trajetória dele, o que importa é a distância entre essas placas, tá bom? Lembra lá que o trabalho não depende, né, da trajetória, depende apenas dessas distâncias aqui entre um ponto e o outro, entre uma placa e a outra. Então veja bem, nós já vimos que E vezes D, o produto do campo elétrico vezes a distância, me dá a DDP, me dá a diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica, você pode escrever assim se você quiser, fica sendo o produto entre a carga e a DDP. A carga é a diferença de potencial, tranquilo? Como trabalho é energia, você tem que trabalho, a unidade é a mesma de energia que é joule, beleza? Tá aí mais um tópico para você estudar, beleza?